Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sobrevivendo a Sansara. Antes de começar então, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, nos sigam nas nossas redes sociais e antes disso, agora de começar, eu vou dar uma dica para vocês. Eu estarei disponibilizando para vocês um curso de radiestesia, de introdução e prática. Então logo aí vocês ficam de olho, que eu vou também, da semana do lançamento, dar um descontinho aí para quem se interessar pelo curso. Meu nome é Júlia Rocha, sou taróloga e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, uma astróloga incrível, Solange Bassi. Ela é professora da Humane Amor e ela está aqui para contar um pouquinho pra gente, para explicar um pouquinho pra gente desse mundo da astrologia. É uma pessoa super experiente, com muito conhecimento e eu tenho certeza que ela tem muito para contar pra gente. Oi, Solange. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Muito bom. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Solange. Hoje a gente já vai começar. Eu acho que todo mundo tem 1000 perguntas para fazer para uma astróloga. Eu imagino que você sempre receba. Ai, adivinha que signo que eu sou? Adivinha que signo que eu sou? Enfim, eu tenho algumas perguntas. Eu estudei um pouquinho só de astrologia, mas com certeza nada perto do que você tem o conhecimento, certeza. O que a astrologia representa para você? Assim, você usa no seu dia a dia mesmo ou é uma aula que você dá? Você vai sair de casa, você vai fazer uma viagem, você usa? Olha, a astrologia é minha vida. Ponto. Tá. Ela é bem assim, como a astrologia, né? Eu vou contar rapidinho. Quando eu tinha 6, 7 anos, aconteceu um eclipse solar total ao meio-dia, no quintal da minha casa. E eu me lembro que aquilo foi uma coisa, porque eu vi literalmente o dia virar noite. Só que na minha geração não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Né? E depois passou um tempo e voltou. E aquilo ficou na minha vida, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? Né? E ninguém sabia me explicar, porque na época a gente não tinha, né, o acesso que a gente tem hoje, as informações. E desde que aconteceu isso, a minha vida foi olhar para o céu, foi olhar para as estrelas, olhar para a lua, sempre. Ai, achei muito bonita essa história. Ai, que bonitinho. E aí você começou? Sim, só que aí o que aconteceu? Eu queria aí eu descobri o Omar Cardoso, que ele tem um programa de rádio, então eu ficava assim encantada, né, de ouvir que tinha signos, né, no céu. Para mim era céu com signos. Eu não tinha a mínima noção, né, do que era o universo, os planetas. Mas eu fui trabalhando isso na minha mente. Comecei a comprar a revistinha do horóscopo, que é o que tinha na época. Quando chegou na fase de decidir uma profissão, eu já queria ser astróloga, mas falava assim, não, mas quem que vai fazer um mapa astral? Né? Né? E aí eu me tornei socióloga, porque eu gosto de gente, eu gosto, né, de lidar com esses assuntos, eu gosto de pessoas. E trabalhei como socióloga até eu ficar grávida do meu filho, que foi justamente na minha primeira revolução de Saturno. Olha! Quando aconteceu a minha primeira revolução, eu falei, agora eu vou me tornar uma astróloga. Então, eu sou 32 anos astróloga, diariamente. Nossa. Eu não sou aquela astróloga assim, eu vou sair de casa, vou correr, olhar. Não. Tá. Algumas coisas você tem que viver naturalmente. Certo. Né? Mas, por exemplo, se eu vou marcar uma viagem, eu olho o Mercúrio retrógrado. Entendi. Né? Então, depende do que você vai fazer, você assinar já um contrato. se orienta. Isso. Entendi. Mas assim, o meu dia a dia, eu acordo, eu sento no meu computador, faço minhas previsões, que eu coloco nas redes sociais. Isso para mim é sagrado. Parece que aí começa o dia. Ai, que gostoso. Então é a tua vida, né, mesmo? Minha vida é essa. E é o que você ama fazer. É o que eu gosto de fazer. Eu esqueço que eu fiz faculdade. Olha, porque você não usa, você usa mesmo a astrologia. Sim.
Comecei a estudar. Aí, muito rápido, já fui convidada para dar aula e comecei os atendimentos. E aí eu fui conhecendo pessoas muito bacanas pelo caminho. A astrologia nos proporciona isso. Eu estou conhecendo vocês pessoalmente hoje. Então, ela traz para a vida da gente pessoas muito bacanas, muito especiais. Né? É um caminho de luz. É lindo. E assim... Sim, não sei se eu respondi o que você me perguntou. Uma coisa, eu achei linda essa história. A história do eclipse, porque eu tenho essa questão. A pessoa me conta uma história, eu vejo, eu entro lá na história. A coisinha mais bonitinha do mundo. Sim. Eu lembro. E esse eclipse foi realmente determinante na minha vida. Foi uma coisa assim que me fez pensar muito. E eu só pensava e não tinha resposta. E aí você resolveu estudar quando você tinha 27, 28 anos? Depois dos 30, que eu peguei firme. E aí foi. E você nem precisou fazer esforço. Assim, olha, digo, para depois da aula, para depois... Eu falo assim para os meus alunos, né? Hoje eu sou professora, vocês alunos. Numa vida anterior, eu fui aluna e vocês professores. Ai, gente, socorro! Então, a gente, ai, que bonitinho. A gente está o tempo todo só relembrando. Se você não acredita em vidas passadas, ok. Quem vai assistir depois vai falar, mas eu não acredito nisso, ok. Né? Cada um... Sim. Eu acredito, a astrologia acredita em vidas passadas. Então, a astrologia ela é uma novidade de 8.000 anos. Então, muitas vidas nós já passamos aprendendo astrologia. Quem está dentro dessa área sempre viveu essa astrologia. Quem está na área de radiestesia sempre esteve, os grandes construtores. Ai, meu Sim, Deus, verdade. Socorro! Ai, gente, é verdade. Não muito profundo. Não, é verdade. Os grandes construtores eram radiestesistas. Né? Porque às vezes as pessoas acham, radiestesia é só um gráfico. Não, é muito mais. É muito mais. Sim, sem dúvida. Não é? Então, eu só estou relembrando. O que você falou é muito legal. Você fala, como é possível uma vida só você chegar quase na evolução necessária para esse plano? Isso. A gente tem que ter a cabeça mais aberta mesmo, né? São várias vindas para você Várias, aprender e relembrar, como você disse. Nossa, é uma coisa assim. Então, eu sempre falo assim, quando você aprende uma coisa e o seu coração se alegra, é porque aquilo é teu. Entendeu? Você recebe aquilo de forma assim, né? Eu não estou acostumada a falar com o microfone, eu falo com a mão. Não tem problema. Eu também. Eu fico com a mãozinha aqui segurando ela. Eu estou firme aqui para não levar. Eu fico só com a mãozinha aqui para ver se não escapa também. Então, se o seu coração alegra, isso faz parte da sua história. Por que eu falo o coração? O chakra cardíaco, que ele é regido por Saturno, tá? Na linha que eu estudo, né? Ele é regido por Saturno, ele é o receptáculo de toda a nossa história, de todas as nossas encarnações. Está tudo aqui. Então, quando você aprende, você fala assim, eu vou aprender astrologia, vou aprender radiestesia, vou aprender tarô, e aquilo aquece teu coração, está acessando os seus livros aqui, o seu akasha, aqui, entendeu? E aí você só está lembrando. Sabe? Você só está trazendo isso de volta para a sua vida. Quantas vezes você está no curso, você fala, gente, mas parece que isso sempre foi minha vida, parece que eu não estou aprendendo. Você não teve já essa... Sim, sem dúvida, tive sim. Não é? Então, é isso, é o teu chakra cardíaco mostrando para você que isso faz parte da sua história. Gente, mas é verdade, não verdade. É? Tem coisa que a gente estuda e realmente dá um sentimento de... É isso. Sim. Então, é fácil. Fácil. Então, a astrologia, para mim, eu sou autodidata, eu tenho muita facilidade de pegar livros. Eu já teve livros que eu reproduzi. Eu lia e eu escrevia o meu conhecimento junto com o que eu aprendia. Eu já fiz todo tipo de experiência. Já tive professores excelentes, né?
Mas eu sempre tive a impressão assim, eu estou lembrando. Olha. Sempre isso foi muito, muito claro para mim, que eu estava lembrando. Que Nossa, conexão muito interessante, incrível. né? Que conexão incrível. E esse lance, assim, dos signos, né? Que quando entrou na tua vida... Porque eu imagino que você começou com horóscopo. Isso, a maioria começa pelo horóscopo. E signo é sentença? Por exemplo... Ai, a pessoa é virginiana. Ai, com certeza ela é organizada. Não. Nada a ver. Tudo no mundo, inclusive os signos, são polares. Né? Então, a organização é virginiana, mas a desorganização também. Isso é ótimo. Entendeu? Os dois são. Eu tenho uma virginiana, gente. Quer ver, por exemplo, a saúde é virginiana. A gente sempre fala que virgem é um signo curador, e ele é. Ele é um signo curador. Mas a doença também tem relação com virgem. Então, a polaridade está sempre presente. O que vai determinar, por exemplo, como um virginiano, vamos pegar, já que a gente está falando, como esse virginiano vai trabalhar as energias dele, a forma como ele foi criado. Tá? Porque, para quem não tem muita familiaridade com a astrologia, nós temos traços nos mapas que eles se chamam aspectos. Né? E o aspecto da astrologia assim, mais desafiante que nós temos é a quadratura. E a primeira quadratura que nós temos é quando a gente nasce. Entendeu? É aquela... Opa, cheguei no mundo. Cheguei no mundo. É um grande desafio. E vai depender muito da forma como você foi criado, que você vai desenvolver o positivo ou o negativo da energia do seu signo. Interessantíssimo. Tá? Por isso que é muito legal, por exemplo, as mamães que vão assistir aqui, né, depois o nosso vídeo, de repente conhecer o mapa do filho. Porque você direciona para a energia certa. Saber quem é esse filho. Tá? A criança, ela vai trazer o potencial dela. Tá? Desafios todos têm. Eu sempre falo assim, agradeça a todos os desafios do mapa, que são eles que nos fazem crescer. Né? Quando tudo é fácil, você fala, né? Como também, às vezes, a pessoa fala assim, hoje eu queria que você fizesse um estudo para mim, que eu quero que o meu filho nasça sem problema. Não tem. Não existe. Não existe. E uma criança que nasce de cesariana? Tá. Sei lá, eu marquei a minha cesariana. Estava previsto para o dia 11 de setembro, mas eu quero marcar para o dia 9 de setembro. Se o momento evolucional dessa alma era 11 de setembro, ela vai nascer no dia 11. Entendi. Vai dar tudo errado para ela nascer no dia 9 e ela vai nascer no dia 11. Isso. Olha. O meu filho, ele era para nascer no dia 10. Né? E, do nada... ele teve que nascer no dia 4. Eu fui numa consulta normal e o médico falou assim, você vai agora para o hospital, que ele está em sofrimento, precisa nascer agora. E era dia de São Francisco de Assis. E eu acho que é um dia tão, né, tão especial. Eu amo São Francisco. Sim. Né? Acho que todo mundo. Acho que todo mundo. É todo difícil mundo. quem não gosta de São Francisco. Né? Então, eu te falo assim... às vezes, marca um dia que coincidiu que era aquele dia para a pessoa nascer. Porque o que precisa para a gente nascer? Precisa haver os karmas que estão pendentes, que eles vão vir de que forma? Nos planetas retrógrados. Por isso que se tem planeta retrógrado no mapa. Era o que você tinha que ter feito e não fez. Então, você tem que ter... E assim, os planetas, cada um tem um período que eles ficam. Né? Então, a alma tem que ver um período que tem ali aqueles que você precisa trabalhar. Tá? O período da lua, porque se você nasce na lua nova, você traz uma energia, na cheia outra, entendeu? Então, tem que ter aquela lua. Então, tem toda uma combinação astral para a alma retornar. Né? Tem gente que fala que é espírito, mas é a alma que retorna. Né? Então, chegou aquela hora, e qual que é o ponto de evolução nossa? O ascendente.
A hora, por isso que é tão importante a hora que você nasce. Às vezes, vamos supor, marca, a criança vai nascer dia 13, ok. Era para ser de manhã, a criança vai nascer à noite. Por quê? Era dia 13, mas ela precisava de configurações que só aconteceriam à noite. Aí ela nasce à noite. Olha. Tá? A minha nora, por exemplo, ela nasceu de 8 meses. E aí ela fala assim, mas era para mim ser, por exemplo, de leão. Ela é de câncer, né? E agora? Porque eu nasci de... Não, você nasce quando você está pronto para viver aquilo que você precisa trabalhar nesse momento. Então, não importa se você nasce de 6, de 7, de 8 ou de 9. Não é que se você nasceu de 9 está errado. Você nasceu no momento que você tinha que nascer. Isso. Do jeito e na hora que você tinha que nascer. Então, assim, não tem como você fugir disso. E se eu não tiver o horário que eu nasci? Não tem mapa? Não. Você tem assim, você pode utilizar ou 6 da manhã ou meio-dia, né? Tá. Porque você tem que pôr um horário no programa, senão o programa não funciona. Tá. E você sabe os posicionamentos dos planetas no signo. Mas você não tem ascendente e você não tem casa astrológica. Então, é um mapa totalmente incompleto. Mas os posicionamentos dos planetas nos signos, você consegue conversar um pouquinho com a pessoa. Mas a pessoa sabe que é um mapa vazio, que você não tem, assim, né, muitos... Porque você vê, por exemplo, o ascendente, né? O que é o horário de nascimento? É o ascendente. É ele que determina. E a partir do ascendente, ele determina as casas astrológicas, aonde as suas energias vão ser distribuídas. O ascendente também indica o momento que a sua família estava passando quando você chegou. Exatamente. Por isso que é tão difícil, às vezes, pessoas trabalharem com o ascendente. De ascendente em que mesmo? Em Virgem. Olha. Tá? Então, assim, é bem interessante você pensar assim, o seu ascendente, né? E o que tinha. Olha que importante. Tá? Então, assim, é muita coisa que envolve. Não é só um nascimento, né? E quando essa criança nasce, tá, a gente tá lá na vida não tomou conhecimento do mapa. Tá. Faz diferença ela ter esse conhecimento? Ou você acha que a pessoa que opta por espera fazer o mapa, faz com 18 anos, quando você tiver cabeça, ou não, uma criança pode fazer? Você faz o mapa de um recém-nascido, uma criança, mas nunca para a criança. Tá. Você faz para os pais. Tá. Inclusive, a criança nem participa. Tá. Porque a criança não vai entender. Tá. Você começa a atender adolescentes com 16, 17, porque eles querem profissão, né? E deve ser demais fazer um mapa vocacional. É o vocacional, né? Definir legal. profissão, né? O que seria bacana para a pessoa. Porque é a idade realmente da dúvida. Né? Tem que decidir, você é muito novo, você não tem experiência, o que eu vou fazer? Né? E o vocacional, você vê através de todos os posicionamentos do planeta, casas, ou tem uma casa específica? Você tem um triângulo específico, né? Na vocacional, assim, tem várias, a gente olha, mas em especial, casa 2, que é a casa do dinheiro, casa 6, mas aí entra como trabalho do dia a dia, o cotidiano profissional e a carreira na casa 10. Tá? Só que na astrologia vocacional, a casa 8, ela traz talentos ocultos. Então, quem traz na leitura vocacional, na casa 8 planetas, dependendo do planeta, ele já te... Bom, eu, por exemplo, você vê como que são as coisas, né? Você viu que eu contei que eu fui estudar sociologia, porque o pessoal, né? Só que eu tenho Urano em Leão na casa 8. Tá? E Urano, ele é o regente da astrologia. A astrologia uraniana. Já estava lá. Já estava lá. Tá? Então, você vê que eu me formei primeiro em uma coisa, trabalhei com aquilo, né? Depois, na minha revolução de Saturno,
Sabe, deu aquele... Falei, não, agora é a hora que eu vou... Então, assim, ó, quem está vendo, não tenha medo de Revolução de Saturno. Revolução de Saturno são ótimas. São ótimas. Não, definições, assim, quando você tem muito bem o que você quer, abre caminhos. O perigo da Revolução de Saturno é quando a pessoa ela tá totalmente na sombra. Sim. Esse que é o problema, né? Quando Sim. ela não tá vibrando aquilo que ela tinha que vibrar. Isso. Mas na hora que ela chega numa maturidade... Quer ver, você me perguntou um pouquinho antes, né? Quando você faz da criança, quando a mãe não conhece o mapa, né? O que acontece? Por exemplo, você chega na idade adulta, você vai fazer o mapa da pessoa. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, tá errado o mapa. Eu não sou assim. Você escuta muito isso. Se você não está preparado, se você está começando a trabalhar com análise de mapa, você fala, nossa, eu não estudei direito isso. Né? E agora? Preciso pegar meus livros. Não, a insegurança. Só o que acontece? Muitas vezes os pais mudam o mapa da pessoa. Como assim? Era para você vivenciar uma determinada coisa. Os pais separam, vão ter vidas diferentes, de repente vai morar em outro lugar. Eu tive uma cliente que até hoje o filho dela não conhece o pai, e o pai não sabe que teve filho. E aí, sabe, a relação que ajudaria, de repente, profissionalmente, a desenvolver a criança não tem. Olha que legal. Então, é muito interessante. Muitas vezes, eu lembro uma vez, uma cliente para mim que foi muito... Eu li a casa 1, não bateu. Eu li a 2, não bateu. Eu li a 3, não bateu. Eu li a 4, não bateu. Eu falei, não é possível. Né? E ela falava, não, essa não sou eu. Essa não sou eu. E eu fui ficando invocada. Ai. Não, você vai ficando invocada. Imagina. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, pergunta para sua mãe, ou olha na sua certidão de nascimento, o horário exato que você nasceu. Você deve ter me dado um dado errado. E aí eu vou refazer o seu mapa e você volta. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Eu falei, ué, né? Que estranho. Eu falei, mas por que você está chorando? Eu sou tudo isso que você falou. Eu falei, mas por que você está me falando que não é? Porque eu não quero ser. Ai, que dó! Entendeu? Por quê? Porque tem alguns mapas que são desafiadores. Tem mapas que eu, quando eu abro assim, eu falo, ai, que bom, boas notícias. Ai, vai ser mais tranquilo conversar, né? Isso, eu falo, ai, que bom, que caminho bacana dessa pessoa. E tem mapa que quando eu abro assim o programa, eu falo, ai, meu Deus do céu, e né? Agora, né? Para encaixar a pessoa no mapa, ver como ela vive as energias. E alguns mapas são muito sofridos. Então, assim, tem de tudo, né? Tem. E aí, às vezes, a pessoa ela tem que viver coisas que ela não quer viver. Sim. E aí ela corre disso. E aí nós continuamos, depois disso, nós continuamos lendo o mesmo mapa dela, porque aquele lá era o mapa dela. Ai, gente, que dozinha. Entendeu? Mas aí ela aceitou essa conversa. Ela aceitou. Aí ela aceitou. E aí, eu tava vendo que você faz todo esse lance do mapa, você é bem completa, né? Uma astróloga bem completa, mas eu vi que você tem uma relação também com a astrologia chinesa. Não, na verdade é o seguinte, né? Eu gosto muito da China. Eu já tive a oportunidade de ir para Pequim, eu fiquei apaixonada. Gente, é uma coisa assim, é um povo tão bom. São pessoas... Nossa, eu fiquei assim encantada. E eu gosto muito da forma como eles trabalham a astrologia chinesa, mas eu vou ser muito sincera, eu só escrevo uma vez por ano no ano novo astrológico deles. Ah, e eu peguei exatamente essa... É que coincidiu que você viu, né? Agora é o coelho de água, esse ano. Né? Coelho de água? Coelho de água. Porque, assim, a medicina tradicional chinesa, elas trabalham com 5 elementos. Então, sempre eles escolhem um signo. Então, agora é o signo do coelho, né? Mas aí tem que ter um elemento.
Então é sempre assim, por exemplo, cachorro de terra. É quase um ascendente, será? Não, é um elemento mesmo. É um elemento. Porque a água, ele é um elemento adaptável. Então, a água, se você coloca nessa garrafinha, ela toma esse formato. Se você colocar no negócio quadradinho, ela fica quadradinho. Você põe um negócio redondo. Então, é um ano de adaptabilidade. Por isso a água. Ai, que lindo, Tudo tem porquê. Tudo. Nada assim, entendeu? E aí, neles não tem essa coisa ascendente. Não, é o signo. Você vive a energia do signo. Até queria fazer uma pergunta referente a isso, então. Aí os signos deles, com os nossos, né, na parte ocidental nossa aqui, tem uma certa compatibilidade, né? Teria dessa maneira? Quer ver, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Porque eu não conheço a fundo, né? Eu sou o cão, né? E o cão, ele é um signo de uma pessoa confiável, de uma pessoa leal, que é companheira, que vai estar sempre do seu lado, né? Então tem essa... Mas eu também sou de Escorpião. E quando pessoas falam assim, que signo você é? Eu falo, sou de Escorpião, tem gente que dá até um passo para trás. Ai. As pessoas morrem de medo de Escorpião. Gente. Né? Porque Escorpião tem aquela coisa que são as pessoas que traem, que fazem emboscadas. São pessoas que se vingam. Entendeu? Mas já criou isso. Sim. Entendeu? As pessoas... já ficou na cabeça das pessoas que quem é de Escorpião não é confiável. Mas aí, no caso, por exemplo, se o Escorpião, na polaridade positiva, você vibrando, daria para fazer uma analogia, então, com o cão? Então, mas eles ficariam, acho que, muito longe, porque o cão, na verdade, ele é servil, né? Ele te serve. Sim. Você manda sentar, ele senta. Manda deitar, ele deita. Ele não faz muito pouca coisa por vontade própria. Agora, Escorpião, não. Escorpião não tem quem segura. Tá? Tanto Escorpião como Sagitário, essa coisa da liberdade, tá? É muito forte. Então, e vai muito fundo nas coisas, se aprofunda muito. Sabe? O poder de transformação. Todas as pessoas de transformação, de Escorpião, desculpa, passam por muitas crises. É normal, quando você nasce desse signo, que durante sua vida você passa, por isso o mito da Fênix. E quem tem ascendente? Passa também. Passa também. Aí isso explica muita coisa. Passa também. Tá. Entendeu? Então, a última coisa que um Escorpião faz é a vontade de alguém. E aí eu falo, Sol em Escorpião, Lua em Escorpião e Ascendente Escorpião. Que é a tríade da personalidade. É muito forte. Sim. Olha. Demais, né? Tá? Então, aí se você faz uma analogia com o cão, você vê que fica muito, muito distante um do outro. Sim. Né? Mas da astrologia que o pessoal chinesa... Desculpa, é só isso que eu sei. Eu não me aprofundei. Mas eu acho interessante, porque de repente quem nasce lá realmente tem influência daquela energia. Sim. Não dá pra gente querer ter a mesma influência energética, já que a gente é ocidental. Sim. Assim, Não, outro modo de vida, né? é outra cultura, é outra forma de... Não, é muito legal. Eu fiquei... Foi uma das viagens... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é viajar. Adoro viajar. Eu viajo com um grupo. Em outubro eu vou levar um grupo para o Egito. Porque a astrologia começou lá, o tarô começou lá. Ai, gente. Comprar passagem então, hein? Ué, vai saber. Não é? Então, assim, lá no Egito, onde tem o primeiro zodíaco, ele vem de lá. Sim. Então, a gente vai no templo de Dendera, né? Onde tem lá tem um sistema solar. Sabe? É a coisa mais linda. Emocionante. Não, é a coisa mais linda. Meu sonho é para o Egito. Olha, eu levei um grupo em 2019. Aí a gente ia voltar em 2020, veio pandemia, não deu certo. Aí eu acabei indo para o Peru, né? Em maio eu levei um grupo para o Peru, que também tem muita coisa legal no Peru, né?
Mas sempre nessa ideia esotérica, nessa pegada de astrologia, de tarô, de radiestesia. Eu gosto disso. Eu gosto. A gente aprende muito, né? Muito. E por que eu falei do Egito? Agora Gente, não, a gente vai longe. não, vai longe. Vai para te responder alguma coisa, agora eu esqueci. Você lembra, Tiago? Calma, Que eu também vou longe. Também, né? Bom, em relação ao Egito, a gente sabe que lá antigamente era matéria obrigatória você aprender Sim. astrologia. Você não fazia nada sem astrologia, Sim. né? Todo mundo sabia um pouco, não sabia? Olha, em Alexandria, É. tá? Que é uma cidade, né? Onde tem o porto, assim. Eu fui na Biblioteca Nova, lindíssima, Ai, você né? foi? Fui. Porque a antiga, eles destruíram. Né? A Biblioteca Nova é a coisa mais linda. É uma coisa, assim, absurda de linda. Enorme. É uma coisa, assim, maravilhosa. E muitos conhecimentos que nós temos até hoje, quando uma pessoa se interessa, por exemplo, um curso de astrologia, que você começa as dignidades, né? Que você vê as regências, que você vê as polaridades, quando você vai estudar as primárias, é tudo estudo egípcio. Veio tudo de lá, veio lá de Alexandria. Então, é muita coisa. O Egito tem muito a ver com a astrologia. Né? As pirâmides. Você vai ver. Não, aí já é a radiestesia. Radiestesia, sim. Keops, né? Quer dizer, isso. justamente todas as energias bem norteadas, né? Para ter os ângulos, sabe? É assim, é de uma riqueza. Né? Então, se você for ver, esses estudos que a gente gosta, está em tudo, né? Tudo que a gente vê. Tudo. Nossa, eu já dei um nó que eu não estou tentando lembrar o que você me perguntou e eu não lembro. Não, a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. É assim, vai e volta. Em relação à astrologia e signos, eu vou voltar um pouco nesse assunto. Existe uma pessoa que tem mais facilidade, um signo que tem mais facilidade para lidar com outro signo, um signo que é mais desafiador com outro signo, ou não, isso é lenda, porque eu me dou hiper bem com o pessoal de Aquário. Tá. Para mim é muito legal. Assim, por exemplo, né, você casou com um aquariano. Né? No estudo das sinastrias, né, o que é possível, né? Por exemplo, você se apaixonar pelo signo anterior. Porque quando o signo anterior está com o Sol... Não, né? Por exemplo, o meu marido é libriano. Quando o Sol está em Libra, eu estou no inferno astral. Então, meu marido sempre foi uma luz da minha vida. A gente está junto já vai fazer 40 anos, sempre foi dessa forma. Ele sempre veio como luz mesmo. Sabe? Assim que te tira. Sei. Né? Outra possibilidade, o caso de vocês, a polaridade, né? Justamente por isso, né? São polares, mas se complementam. Sim. O que você tem, ele não tem, o que ele tem, você não tem. Quando você está junto, uau! Né? A coisa encaixa de uma forma, assim... muita parceria, bacana, né? Então, são situações que normalmente tem essa atração. Tá. Sim, tem outras, né? Por exemplo, né? Se você tem pouco... Vamos supor, você tem pouco ar no seu mapa. Se você se relacionar com uma pessoa, não importa, de Aquário, de Libra ou de Gêmeos, ele vai trazer essa energia que você te falta. Sou eu, quase não tenho ar no mapa. Aí, ó. Tá vendo? Aí ancora. Então, é por isso que quando você começa a estudar a sinastria, você vai vendo por que as pessoas chamam a atenção umas das outras. É meio que... tudo organizado, né? Sim. Mais ou menos, pra gente dar certo. Ai, que legal. Olha, a astrologia a gente fica o dia inteiro, a noite inteira falando. Tem muitos aspectos bacanas, né? Da gente estar conversando. E tem pessoas que você me perguntou, por exemplo, né?
eu sempre falo assim para as pessoas: casem com quem você goste de conversar. Então, quem é do signo de ar já está assim no top, né? Já é o topo da lista. Né? E na casa 5, na casa 7, tenta ver ali se você tem elemento ar ali, tá? Porque assim, sem diálogo, nenhum relacionamento vai para frente. Entendeu? Então, assim, então é muito fácil você se relacionar com pessoas de ar, né? E tem os signos que são compatíveis, né? Então, por exemplo, os signos de ar com os signos de fogo, né? O ar dá o combustível para o fogo, né? O fogo cresce. Mas é isso mesmo. Então, liga. A água e terra. A água fecunda a terra e germina, dá frutos, né? Você colhe dessa união. Então, assim, tem várias formas. E aí, quando você pega esses elementos, você vê que as pessoas conseguem se relacionar com facilidade. Então, você precisa... tem um signo mais fácil ou mais difícil? Não. Vê a tua energia. Se você, por exemplo, é de terra, então procura alguém do elemento água, entendeu? Ou mesmo terra. Terra com terra tem os mesmos objetivos. Entendi. Né? E aí ficou fácil você conviver com a pessoa. A minha família inteira ela é canceriana. Tá. Pai, mãe, vó. Todos os ex-namorados que eu tive. Não tive nem. O primeiro namorado que eu tive de outro signo foi meu marido. Todo mundo foi de câncer. E haja paciência, cara. Porque eu sou fogo. Eles são muito. Entendi. Não, eles são fantásticos, né? Eu sou apaixonada pela minha mãe, mas é uma relação um pouco... porque isso é muito diferente o que você quer fazer do que ela quer, né? O que um quer fazer, o que o outro espera, pelo amor né? de Deus, gente, para eu parar aqui nessa área, foi difícil, porque minha mãe, tudo que olha, mãe, vou fazer Mas você vai fazer mesmo? Precisa. Por que você não... pega lá uma carteira assinada, não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Né? Você ouviu bastante. Então, teve muito isso, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem uns desafios maiores mesmo. Sim. Com outros signos, né? Mas, assim, quem é dessa área, cedo ou tarde, chega nela. Tá? Não dá pra escapar, não, né? Você não escapa. Cedo ou tarde... Eu tentei escapar Você algumas vezes. Estudei isso, aquilo, estudei um monte de coisas, né? Não tem nada a ver com a parte esotérica. Tá. Mas já tinha começado na parte esotérica já o quê? Criança, né? Depois parte para adolescência, parte esotérica, estudando também com muito afinco, porque eu gostava, né? Sim. Mas eu não via aquilo como profissão. Também é aquela coisa dos mais velhos. Então, né? Melhor ser advogado, isso. Médico, sempre aquela velha história, né? E a gente fala a verdade, eu não vou ganhar dinheiro com isso daqui, eu preciso me sustentar, né? Sim. Eu ficava com essa ideia na cabeça e aí eu falava, não, eu partia de novo para essa área, depois aí sempre aquele balde de água fria. Mas não o Thiago certo. via o outro plano desde criancinha. Aí. Não adiantava Como teimar. que você nega? Não, como que você nega isso? Não tem como negar. Não tem. Chegou até a conviver de forma realmente, né, paralela, porque aí eu tinha já um certo estudo agora, então outra ocupação, mas o estudo da espiritualidade correndo solto aqui, até os trabalhos de espiritualidade já também. Tem tanto livro na minha casa. Sério, teve uma época que eu falei, Thiago, para de comprar livro, porque é tanto livro e tem de todos os assuntos da espiritualidade. Aquário é muito assim também, sim, né? Sim. Não, é assim, Aquário, ele é o signo, me desculpem os outros, né? Cada um é o mais inteligente do zodíaco. Pronto, por que não, você falou isso? Não. Precisava disso de arma para ter em casa. Não, mas sabe por quê que eu falo mais inteligente, né? Capaz depois o pessoal vai comentar a respeito disso. Porque é a mente mais possante, é a mente mais privilegiada do zodíaco. Tem uma facilidade de pegar conhecimento, e não só adquirir, mas unir. Isso aqui com isso aqui que você faz assim, gente, mas não tem nada a ver. Eles chegam, né, numa fórmula mágica que consegue.
Então, assim, o posicionamento de aquário, quando você nasce, né, é porque você... Na verdade, é assim, ó, vou voltar um pouquinho. Tá. Vamos lá. Tá? Todos nós temos direito a 777 encarnações. Tá? 777 é o número do arcanjo Miguel. Né? Micael, quem como Deus. Então, quando você chega no 777, você fica ali com ele. Eu não tenho como olhar no mapa e falar, olha, você está no 49, você está no 100 e no 100. Não tem. Graças a Deus. Ainda bem. Não, senão ia ter conflitos assim, né? Imagina a pessoa que já estava ali no 775. Ela não ia querer fazer mais nada na vida. Exatamente. Eu já aprendi. Já isso, mais 2, tô, né? Então, é a tal da roda de Sansara, né? Que os hindus falam. Então, nós voltamos muitas vezes. E todos nós começamos por Áries. Por que Áries? Porque agora nós estamos vivendo um ciclo, né, ariano. Então, a raça mãe ariana, então nós tivemos as anteriores, a lemuriana, a atlântica, e agora é a ariana. Então, por isso, Áries tem esse destaque. Né? Então, todo mundo nasce com Áries, passa os 3 decanatos. Então, a gente tem 3 vidas, pelo menos, em cada signo. Certo. Se você repetir de ano, volta ali no mesmo Pelo decanato. amor de Deus. Tá? Aí você passou de ano, vai para Touro. E vive 3 decanatos, no mínimo. E aí, até que você chega em Peixes. Quando você chega no último decanato de Peixes, por isso que Peixes tem essa energia de doação. Ai, um signo que já aprendeu tudo. Ai, ele já muito passou, lindos, né? Eu amo os piscianos, amo. E aí, quando chega no 3º decanato de Peixes, você começa de novo como Áries. Por isso que o 1º decanato de Áries são aqueles arianos que têm muita dificuldade de dar continuidade nas coisas. São aqueles arianos combativos, porque eles estão vindo de uma energia amorosa, uma energia sensível de Peixes. E, de repente, ele tira aquela roupa e coloca uma roupa que ele tem que agir, ele tem que fazer, ele tem que dar à frente, ele tem que ser o pioneiro, ele tem, entendeu? Muito desafiador. Por isso, conversa. Eu adoro quando eu pego um aluno que é 1º decanato de Áries, e eu falo, me conta tudo aí, como que as tuas dificuldades são sempre as mesmas. Tá? Olha. São sempre as mesmas. Por quê? Porque você está começando um novo ciclo evolucional. Cada vez que você começa um novo ciclo, você vem com um novo estado de consciência. É todo um... Né? Então, assim, você está mais ou menos no meio desse, como leão. Né? Eu sou do dia 11 de agosto. Eu já estou indo, né? Eu sou do 2º decanato de Escorpião, então eu já estou chegando. Ele já está indo para os finalmente. Né? Já mais um pouco. Eu não aguento, cara. Você sabe que decanato que você é, de Aquário? Não sei. Que dia que você nasceu? Sou 29 de janeiro. 29 de janeiro. Você acha que é 1º decanato, hein? Porque tem... Nem se acha muito, então. Porque tem 2 formas de estudar. Esse estudo dos decanatos também, né? Você pode ver ou pela data de nascimento ou pelos graus. Eu prefiro pelo grau. Pelo grau ele fica mais exato. Às vezes a data entendi. não fica tão... Até mas provavelmente você é 1º decanato, sim. Tá? Então você está aprendendo. Então você é aquário. Tá. É muito aquariano. Muito aquariano. Demais, cara. O meu filho já não é... Não, ele é também. Do que ele é? Aquário também? E a menina é virgem, a Laura. Essa é mais danadinha, assim. Que eu acho que a gente tem mais desafios. Mais desafios. Mas Por que você menina, acha? É uma virginiana bagunçada. É uma virginiana desafiadora, mas é um denguinho.
Mas ela, ao mesmo tempo, a polaridade ainda tem que ser muito bem trabalhada com ela. O que pega com virgem, né? Virgem tem muito claro crítica e autocrítica. Ela é extremamente autocrítica. Ah, então tá aí. Muito, Ótimo. muito. Então já pegou. Então, ela tem quantos anos? Deve ser pequenininha. 9. Ah, tá. Mas começa aos pouquinhos, falando com ela, fala assim, olha, toda vez que você fala assim, eu não vou fazer isso porque eu não sei o quê, né? Que vem a autocrítica, não vou fazer não sei o quê. Você está fechando o seu mundo. Eu quero que você faça as coisas, que você experimente, né? Então, assim, errar é humano. Virgem, eles correm atrás da perfeição uma vida inteira. Virginianos de plantão. Não existe a perfeição. Com desenho e apaga o desenho, faz o desenho, apaga o desenho. É uma loucura. Por isso, então, mas assim, se você não começar a trabalhar com ela desde já, isso vai ser a vida inteira. Vou fazer o mapa dela. Vai ser a vida inteira. Entendeu? Então, ela aprender que ela pode errar. Tá? E aí deixa ela errar com o consentimento de vocês. Que vocês não vão, sabe? Você fez isso. Não. Né? Nós aceitamos que dessa vez, né, não deu certo, que, né? A gente até começou um movimento nesse sentido, ela até melhorou, de fato. A gente deixou mais solto. O comportamental dela foi bom. muito bom mesmo. A gente deixou mais solto. Eu acho que ainda falta um pouquinho, a gente vai tentar agora auxiliar mais ainda. Eu acho que geralmente os virginianos, na minha opinião, são mais desafiadores. Agora, o pessoal de touro, as mães de touro, normalmente são umas fofas, as que eu conheço. As mães de Libra, nem se fala. Olha, eu acho que mãe é mãe. Vai ser difícil, né, mãe que não... Mas, de vez em quando, você tem umas surpresas. Mas tem gente que sai um pouquinho, né? Às vezes, assim, no independente do signo. Assim, são pessoas... Isso, eu acho que é mais... quando as mães saem assim, é mais em relação, às vezes, a condições da vida, escolhas... Entendeu? Que acaba... Porque, assim, se você for ver, por exemplo, a sua filha provavelmente vai ser mãe. Uma mãe virginiana é uma das mães mais rigorosas que tem. Entendeu? E o sapatinho tem que combinar com a meinha, que tem que combinar com a blusinha, que tem que... Sabe? Assim, a perfeição o tempo todo. E tem que tirar 10 na escola. E tem que... Então... Ainda bem que eu vim mãe dela, não filha, sim. né? Então, o que você faz? Começa a trabalhar. O que acontece também? Os virginianos, os erros, saltam aos olhos deles. Eles enxergam... Você vai ver, quando ela se formar, independente do que ela for fazer, você vai ver que ela vai acabar uma autoridade muito rápida. Por isso, a facilidade de pegar coisas erradas e consertar. Isso é muito virginiano. Tá? Olha, faz muito sentido. Só que, assim, ela precisa começar a trabalhar agora, não se cobrar tanto. Se ela fosse adulta, eu ia falar assim para ela, você está criando muros para você mesmo, não precisa nem de inimigo. Você é a sua pior inimiga. Eu falo isso para um adulto. Né? Agora, para uma criança, aí você já fala diferente. Você fala, olha, se você fez errado esse desenho... Tudo bem. Ou se você vê que ela vai apagar, você fala, nossa, que lindo que ficou esse desenho, não deixa ela apagar. Entendeu? Você já... tem uma palavra... não é certifica, quando você dá tem hora que eu dou umas travadas, mas assim... Começa a dar segurança. Depois eu lembro a palavra que eu queria falar. Tá. Validar. Começa a validar as coisas que ela faz. Tá. Aí ela vai começar a se sentir mais segura. Entendi. Aí ela para de... Entendeu? Ela começa assim, porque senão, chegar na idade adulta, é muito difícil para ela depois trabalhar. A gente estava até conversando sobre um amigo, acho que ele vai assistir, um amigo virginiano, um barato. A gente foi um dia para um churrasco e tava lá, e ele é super certinho, assim, né? Vamos pro churrasco. Passamos no mercado todo mundo com um carrinho.
Ele punha alface com alface. Cerveja com cerveja. Todo mundo jogava as coisas no carrinho assim, ele ia parando e arrumando. E muito organizado. Começou a ficar bravo e dar bronca. Não foi. desorganize. Não desorganiza. Aí ia lá organizar. Tava melhor que a gôndola do supermercado. Eu falei, como é que pode, né? Mas é isso, ele conseguiu levar para um lado, ok. Seguiu muito bem a vida, mas a autocobrança deve ser realmente. Sim, a autocobrança é muito forte. Muito forte. Dos signos do zodíaco, qual é o que mais se cobra? O Virgem, com certeza. É, né? Virgem se cobra muito. Se cobra E os signos de fogo, eles são mais. Fogo. Mais soltos. Eles têm uma energia. Assim, na verdade, Presta atenção. Fogo e ar, eles querem liberdade. Quer perder. Prenda. Tá? Então, para quem não está habituado com essa linguagem, Áries, Gêmeos, Libra, Aquário, Leão, Sagitário, então. Já era. Não, Sagitário, ele não aceita nenhum tipo de limitação, mas não aceita mesmo. Né? Então, se esses signos que são de ar e fogo, eles gostam, né? E assim, eles entram e saem muito bem dos lugares, é muito fácil de conviver. Bom, eu tenho muita facilidade. O que eu falo é o seguinte: astrologia deveria ser ensinado quando a criança entra na escola. Tá? O teu amiguinho de tal signo é assim, teu amiguinho de tal signo, né? Porque a pessoa fala para mim assim, por exemplo, eu sou de Leão, eu já sei como eu vou tratar você. Eu já sei como que vai ser minha conversa com a aquariana. Entendi. Entendeu? Então, quando a pessoa fala... e um detalhe, isso também é importante. O Sol, que é o nosso signo de nascimento, né? Que você falou assim, no final eu ia te falar assim, né? Que signo que eu sou, né? Eu fazia isso quando não tinha internet, que eram só as aulas presenciais. Eu falava, olha, eu vou dar os 12 signos, depois vocês me falam que signo eu sou. Porque naquela época ninguém sabia que signo que eu era. A pessoa estava me conhecendo ali, né? Sempre falaram para mim que eu era ou de Aquário ou de Gêmeos. Sempre. Sempre. Por quê? Porque eu falo muito. Gêmeos pode ser mesmo. Porque eu falo muito, eu gesticulo, eu estou me segurando aqui que você não tem ideia. Mas eu falo muito, eu gesticulo, eu gosto de. Expansiva. Né? Eu dou risada fácil e tal. E aí todo mundo achava. Ou é Gêmeos ou é Aquário, mas ar. Né? Quando eu falava que é de Escorpião, o pessoal ficava assim, né? Porque assim, se você olhar, não sou nada Escorpião. Nada. Você não enxerga nada, Escorpião. Por quê? Porque eu sou Escorpião dentro da minha casa. Tá? Então, na minha casa, eu sou uma pessoa silenciosa, eu sou uma pessoa quieta, eu sou uma pessoa estudiosa, sabe? Eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre atrás das coisas, e eu me aprofundo, eu não gosto nada raso, sabe? Assim, nada... Falou raso, não... Aí você vai na minha casa, meus vizinhos às vezes falam assim, Solange, mas você estava em casa? Eu achei que você estava viajando. Não, estou em casa, porque eu moro em casa, né? Não, porque não se escuta. Minha casa é muito silenciosa. Eu gosto disso, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Mas, quando eu saio da minha casa, o meu ascendente é Sagitário. Isso que eu ia te perguntar, do ascendente. Meu ascendente é Sagitário. Por isso que eu falo, e não sei o quê, né? Até, você vê, eu sou alta. Né? Até o meu biotipo é sagitariano, que é a minha sorte. Porque se eu chegasse aqui como Escorpião, você ia falar, nossa, quem vai querer ver esse... não é. Assim, né? Não que eu tô falando, eu adoro ser de Escorpião, mas gente. Escorpião ele já é mais quieto. Escorpião, os escorpianinos, eles mais escutam do que falam. Eu tenho uma amiga escorpiana. Gente, ela é o escorpião em pessoa. Deve ser ascendente escorpião também. Hiper, assim, estudiosa, determinada. Sim. E não dá muito pra errar com ela. Ela não dá. Então, a questão do escorpião, né? Quer ver, os melhores amigos que você pode ter, escorpião. É o melhor amigo que você pode ter, Escorpião. Ele vai te ouvir, ele não precisa falar.
Não. Entendeu? Ele não precisa falar. Ele vai te ouvir, ele vai te direcionar, sabe? Ele vai estar com você quando você precisar dele, mas não pisa na bola. Entendeu? Porque você vai Tem pisar... pisadas e pisadas pro escorpião. Uma vez só. É uma vez só. Entendeu? Por quê? O desapego é escorpianino. Entendeu? E aí que as pessoas não entendem. O escorpião, ele não vai fazer uma cilada para você, ele não vai te prejudicar. Não, ele não vai fazer exatamente nada. Mas você deixa de fazer parte da vida dele. Pra sempre. Entendeu? Ele vai pegar você, igual essa água aqui, ó, vai pôr ali, acabou. Você Nunca pode mais. correr atrás, você pode pedir desculpa. Acabou a confiança. Então, a confiança que o escorpião tem, sua, trate com muito carinho, porque você vai ter essa pessoa junto com você. Pra sempre. Mas se pisou na bola, esquece. E o ascendente da pessoa, então assim, o sol nem sempre é o que ela traz à tona socialmente. Então, funciona assim. Nós temos a tríade da personalidade. Se eu tivesse uma lousa aqui, eu já ia... Na próxima a gente traz uma lousa. Que bom, nós vamos ter uma próxima. Que bom. É porque eu acho que nem vai ter tempo de falar tanta coisa que a gente tem pra falar. Mas vamos lá. Você só me desculpa se eu tô falando coisa que você não estava pensando. Eu tô adorando, tô mesmo. Que bom. Bom, eu falei isso porque eu sei que... E se eu não estivesse adorando, você ia saber, né? Porque Leonine não mostra. Então, assim, a gente tem a tríade da personalidade, né? Um triângulo. Então, nós temos o Sol, aqui na ponta, que é a nossa identidade, tá? Então, é o nosso momento evolucional. É a nossa missão de vida. Então, é você com você mesmo. Você não precisa mostrar para ninguém que você é leão, que você é aquário, que eu sou escorpião. Tá? Que é isso que eu falei para vocês. Lá em casa eu sou escorpião. Tá? Agora, o que as pessoas enxergam em nós, que nós temos que tomar muito cuidado. A lua são as nossas reações. Tá? Então, dependendo da tua... Porque a lua é aqueles 5 minutos. Entendeu? Mas se a pessoa te conhece nesses 5 minutos, ela vai achar que você é aqueles 5 minutos. Então, cria uma imagem totalmente errada de você. Por que você não vai com a cara daquela pessoa? De repente, foi aqueles 5 minutos que, de repente, você viu. Você conheceu uma pessoa no pior dia que aqueles 5 minutos apareceu. Ai, quando o Thiago tá na lua dele, ele fica insuportável. É mesmo? Que lua que você tem? Que lua que eu tenho? Leão. Insuportável. Eu não aguento, sério, não dá. Pelo amor de Deus. E a sua tá onde? Peixes. Em peixes. A minha em câncer. Então. Que interessante, né? Esse negócio de lua. A lua em leão, ela precisa do quê? De reconhecimento. Só isso. O valor da lua não é financeiro, não é nada, mas gosta de ser reconhecido. Ai, socorro, Não é isso, Tiago? Eu acho que é. Pelo amor de Deus, eu não aguento. A lua pisciana, quando ela reage, né? Chora muito, é uma lua que chora. Ai, fica introspecta. É uma lua que às vezes ela precisa se afastar. Fica dodói. Né? Então, ela é uma lua muito sensível. Então, assim, nunca coloquem mapa astral em redes sociais. Se uma pessoa não gosta de você, acabou. E ela sabe os aspectos da tua lua, ela mexe, faz um trabalhinho, ela acaba com a tua vida. Entendi. Entendeu? Então, nunca colocar mapa astral. A lua são as reações. Todo mundo vê. E o ascendente é a sua personalidade. É a máscara que você usa para viver em sociedade. Tá? Então, igual eu, por exemplo, a minha máscara é sagitariana. Eu adoro, eu aproveito o máximo, eu dou graças a Deus com essa máscara sagitariana que eu tenho. Por quê? Eu tenho um stellium de casa 11 em Escorpião. Eu tenho 5 planetas em Escorpião. Eu tenho uma energia muito densa, muito forte, tá? Então, não é fácil.
Mesmo para mim é difícil lidar, é uma energia muito forte. E já Sagitário me dá leveza. Então eu aproveito muito essa energia da leveza que Sagitário me dá, da liberdade que ela me dá, né? Então, e todo mundo vê. Entendi. Tá? E é gozado porque normalmente as pessoas, quando me descrevem, elas falam assim: nossa, mas você é uma pessoa muito otimista. Eu escuto muito isso. As pessoas falam: nossa, você escreve sempre com otimismo, você sempre vê o lado bom da vida. Isso é Sagitário. Entendeu? Você acaba expressando a energia de Sagitário. Sagitário é hiper expansiva. Ocupa espaço. A questão da religiosidade é muito forte. Ah, é? Nossa, muito forte. Júpiter rege, né? A religiosidade, casa 9. Então, se você me acompanha lá nos vídeos, de vez em quando é a Madre Teresa de Calcutá que está falando, né? Eu começo a pregar em rede social, entendeu? De vez em quando eu estou pregando lá. Eu vou falar de um assunto, aí eu já entro em alguma coisa, porque já faz parte de mim isso aí. Quando eu vou ver, eu falo, gente, eu poderia ter, né? Mas quando eu em aula, eu também, estou sempre falando de Deus, sempre, né? Isso é muito forte para mim. E então é o triângulo. Então o Sol ninguém vê. Tá. É a tua missão de vida. É aquela história do 777. Isso é o teu Sol. Você mostra se você quer. Quando que o teu Sol aparece? Se ele está cravado no ascendente. Entendi. Tá? Se ele tiver ali, além do seu Sol aparecer, você se torna uma pessoa autêntica, uma pessoa transparente. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque né, alguém pode usar a sua transparência. Tá. Aprendi. Aprendeu? Aprendi tudo. Você tem Sol ali? Tem! O Thiago fala, tem dia que ele fala, Júlia, para. Falou, por exemplo, tô numa fila. Aí eu vi alguém meio assim, não gostei. Aí, na hora. Gente, que coisa feia que eu faço. Eu preciso melhorar isso. Já na hora, já a cara transforma. Meu filho também, mãe, para, mãe. Mas é isso, você fica muito transparente. E nem sempre... Não é o ideal. Não é conveniente. Depende da situação. Aí não é legal. Não é. É uma coisa que você tem que evoluir, né? Aprender com isso. É desafiador mesmo. Sim, é desafiador. Muito desafiador. Mas é isso. Então, as pessoas ficam assim, adivinha que signo eu sou? Mas eu falo assim, mas quantas pessoas adivinham o teu signo? Porque, na verdade, você está mostrando o teu ascendente, você não está mostrando, ou a tua lua. Quando você tem o conhecimento do teu mapa astral, olha o pulo do gato. Quando você conhece as energias do teu mapa astral, por exemplo... você tem uma lua que pode, de repente, proporcionar situações interessantes, você vai vivenciar com consciência mais a sua lua. Entendi. Tá? No meu caso, o meu ascendente é tudo na minha vida. Entendeu? Então, eu amo. Quando alguém chega para mim e fala, eu sou de Sagitário, nossa, eu me vejo. Assim, Ai, que legal. E por causa disso, eu gosto disso. Essa liberdade que esse ascendente me dá. Né? Se eu fosse como você, ascendente escorpião, sol escorpião, ia aparecer esse meu lado muito quieto, sabe? Um lado mais contido, um lado observador, sabe? Só o radar ali, ó. Né? Só escaneando. Né? Isso é muito escorpião. Então, o Sagitário me ajuda bastante nisso. E aí, cada um, depois que assistir aqui o nosso vídeo, que eu tô amando fazer isso aqui. Ai, eu tô amando muito. Eu tô imersa nisso tudo. Muito legal. Então, assim, mesmo que não conheça o mapa, né? Tem vários sites grátis que você entra, só por lá no Google, né? Mapa astral grátis. Aí vai aparecer uma lista, aquele nome que você achar mais... E você faz mapa astral? Faço. O meu trabalho é de mapa astral. Tá. Dá aula e faz mapas. para as pessoas. Tá.
Só hoje que eu não marquei nada, que eu deixei o dia, eu falei, não, eu vou lá, vou fazer, né, esse trabalho lá com a Júlia. Então hoje, mas assim, todos os dias, o meu trabalho... Online. Tá. Então você coloca teus dados, vai configurar o mapa, e é fácil de você entender, mesmo que você não conhece astrologia. No Sol vai ter uma bolinha com um pinguinho dentro. Né? Então, o círculo é a proteção da sua energia. Tá. Né? A meia-lua, a sua lua, que são as rações, ela vai aparecer, ela sempre aparece como uma lua crescente, porque a nossa missão aqui é essa, é crescer. Uhum. Por isso, ela podia aparecer como minguante, cheia, né? Mas no mapa ela aparece como crescente. Por quê? Porque é para você crescer, para você evoluir, né? E o ascendente, ele sempre vai estar aqui do lado esquerdo do seu mapa e vai ter uma flechinha aqui. Uhum. Né? Então, vai marcar onde que é o ascendente. Então, fica fácil. Sabendo isso, você já vive bem teu mapa. Olhar as energias do teu signo, tudo, nossa, isso aí já ajuda muito. E com o mapa da pessoa, assim, eu queria virada de ano, eu queria saber como é que vai ser meu ano. Você consegue, pelo mapa dela, ter uma noção, assim, isso, as tendências são as previsões, né? Qual é o trabalho do astrólogo, né? O principal é o mapa astral. Tá. Né? Então, assim, eu indico, quem nunca fez nada, por onde eu começo? Às vezes eu escuto isso, por onde eu começo? Começo pelo teu mapa. Porque o mapa é para a vida toda. Você fez uma leitura bem feita, é para a vida toda. Tá? Você não precisa mais investir dinheiro no seu mapa. Você só trabalha o seu mapa. Aquilo que foi conversado. Todos os anos, no seu aniversário, existe o quê? O retorno do Sol ao mesmo grau, minuto e segundo de quando você nasceu. Configura a revolução solar. Ou mapa de aniversário. O pessoal me pede muito, eu quero fazer um mapa de aniversário. Né? E aí é um mapa com as tendências para o ano. E a validade dele é de um aniversário ao outro. Uhum. Tá? E as tendências são legais por quê? Né? E tendência por quê? Quando você fala para a pessoa, olha, tem a tendência de acontecer isso, acontecer aquilo, a pessoa de posse da informação, ela pode mudar a energia do negócio. Solange falou que ia acontecer isso aqui, mas eu não quero isso não. Então ela muda. Tá. Então tem isso também, que a gente tem que levar em consideração. Mas assim, vamos supor, aparece uma oportunidade para o Tiago lá dar aula comigo lá na Umani. Uhum. Né? Que está dando aula, ele vai lá dar aula junto comigo. Aí ele fala assim, não sei, será que eu estou preparado? Acho que não. Era a tua hora, estava no teu mapa. Entendi. Entendeu? Era aquela hora que você tinha que ir para uma escola, entendeu? Que você tinha, que não sei o quê. Perdeu. E às vezes as oportunidades passam, normalmente elas passam e não voltam. Era aquele momento. Então, quando você faz a revolução solar, é legal por isso. Olha, as suas possibilidades são essas. Apareceu oportunidade, você tem o livre-arbítrio. É isso que às vezes as pessoas não entendem. O livre-arbítrio é o bem maior que nós recebemos de Deus. A Madre Teresa. O bem maior que a gente recebeu de Deus. Então, você não é obrigado a nada. Nada no mundo é obrigado. Por isso que eu sempre uso tendência. Você tem a tendência a isso. Você pegou aquilo que era para ser seu, vai dar super certo. Mas você pode não querer. E aí o caminho é mais penoso também. Mas escolhas. Mas você pode escolher. São as escolhas. Entendeu? Essa. É isso. Então, esse é o mapa, né? Revolução solar. Existe também o mapa dos trânsitos. Tá? O mapa dos trânsitos, você configura o mapa natal da pessoa no programa, e aí você configura um outro mapa em cima daquele, que são os trânsitos astrológicos. E aí, nesse estudo, você só estuda de Marte a Plutão. Porque Sol, Lua, Mercúrio, Vênus são muito rápidos. Entendi.
Entendeu? São trânsitos que não... Agora, os trânsitos mais pesados, aí realmente você tem, sabe, uma certa mudança. Tem as progressões, que é muito legal, né? Que é um estudo que, assim, por exemplo, né? No estudo de progressão, cada ano da tua vida é um grau. 30 graus depois, você já mudou de signo. Ah... Então, por exemplo, você está com quantos anos agora, Tiago? Depois corta. Você me fala, depois corta. Eu tô com 36, vou fazer 37 domingo agora. Ah, parabéns, que bacana. Tá, 36, tá? Então, olha, você já não é mais aquariano. Na progressão, você já é peixes. Ai, tudo a ver mesmo. Tá? Então, e peixes é um signo que ele trabalha a transmutação. Você vira o grau seu de entendimento, de conexões, Então, se você começar a pensar, por exemplo, quem era você até os 29, 30, não teve essa mudança? Teve. Muito. Não, bastante. Teve. Bastante não, um monte. Um monte. Foi mesmo, mudou. Inclusive na parte da espiritualidade. De se conectar cada vez mais. De topar o desafio. Né? Muito sentido. Não, mas vocês formam um casal tão bonito. É verdade. A gente é muito parceiro mesmo, deu muito certo. Nossa, e a gente que se conhece desde os 17 anos. Nossa. E não ia, assim, não... Nem gostava dele. Nem ia com a cara dele. Nem ele com a minha. Mas eu acho que é o destino. Sim. Você está com quantos anos? 35. Então, a mesma coisa. Também. Então, você já não é mais leão. Você é uma virginiana agora. Talvez faça bastante sentido mesmo. Você acha que faz? Eu acho que está começando, né? Não, mas sabe como que é? E eu estou aquariana agora. Só falar, o semblante do aquário, impressionante. Já tô como aquariana já. Eu tenho 64 anos. Então Nossa, você tá de sacanagem. Não, eu tô falando a verdade. Nossa, você tá muito bem. Obrigada. Passar qual que é o formol que você tá tomando. Tá muito bem, muito bonita. Obrigado, mas já... meu filho tem 32 anos. Então, assim, esse estudo das progressões... Na verdade, não é que você, às vezes a pessoa escuta, mudou de... Não. É como você está por dentro. Porque o teu mapa natal, as energias são de dentro para fora. Você realiza, né? Então, no momento mágico do seu nascimento, corta o cordão umbilical, você respira toda a energia, as energias dos planetas entram tudo em você. E você começa, a partir daquele momento, a vivenciar o seu mapa astral. Tá? É a partir daí. E a vida inteira é tudo isso que você aspirou de dentro para fora. Você vai realizando. Né? Já o estudo da progressão é de fora para dentro. Entendi. Entendeu? Então você pega tudo aquilo que você realizou, aquilo que você estudou, aquilo que você... E você vai burilando, você vai trabalhando você por dentro. Olha que legal. Tá? E no caso de Virgem, apesar de você ter falado que para você é desafiador, é uma energia maravilhosa. Eu sempre falo que Virgem, se não existisse, a gente não veria a beleza da vida. Porque os detalhes são virginianos. São. Tá? Então, a vida não teria cor, a vida não teria os formatos, não teria... Então, assim, a energia virginiana é fantástica. E observa como você hoje enxerga os detalhes, o lado positivo, tá? Os detalhes da vida de uma forma muito especial. Você vê um colorido hoje que você não via até os 30 anos. Eu acho que eu amadureci muito. Entendeu? Muito. Nesse estrutura, o pé no chão. Muito. Tá?
Então, nunca a gente deve falar assim, tal signo é desafiador, tal signo é chato, não sei o quê. Não, eu estou me achando de aquariana, né? Eu falo que... eu falo que aquário é a mente mais potente que tem. Não, eles sabem, isso que é o pior. Sabem. Eles sabem. É uma coisa incrível. Eu tava até falando com uma menina que fez um curso comigo, ela falava, eu não aguento aquariano. Eu falava, porque eles sabem tudo. O que as pessoas normalmente falam dos aquarianos, né? Até nós temos ele que pode comprovar, os aquarianos são impessoais. Tá? Na verdade, não é isso. É que o aquariano, ele veio para o coletivo. Você pode ver que você fala para 500 pessoas com a maior tranquilidade. Fala. Com muita facilidade. Sim. Já o diálogo nem sempre é tão fácil. Tem esse lado e as pessoas oposto. procuram ele para conversar com ele. O desafio se dele abrem, é esse. Se abrem com ele. O teu desafio é esse. Então, as pessoas falam assim, mas aquela pessoa, ela parece que pôs um muro entre eu e ela, colocou uma porta. Não, não é. É que a sua facilidade é falar, é pública, é falar com muita gente. Quando você tem que canalizar com uma pessoa só, aí fica meio cansativo, sabe? Né? Vou ficar só aqui, sabe? Então, acaba aparecendo a impessoalidade. Mas é engraçado, falou para ela, né? Até vou usar uma expressão um pouco ruim agora, eu falo, sou para-raio de louco. Né? Às vezes a gente realmente, infelizmente, não está em plenas faculdades mentais, ou qualquer pessoa trabalhando, seja o Uber, aí começa a conversar comigo, o cara conta a vida inteira para mim. Eu falo, então faz assim, faz o seu que eu viro psicólogo. E as pessoas em alto pessoal, desequilíbrio né? também procuram o Thiago. Isso, mas agora você é de peixes. Entendeu? Essa energia de peixes é de doação mesmo. Vem cá que eu te ajudo. Vem cá que eu te acolho. Sabe? É isso mesmo. Vem cá que eu te acolho. Olha, a época da minha vida que eu mais trabalhei foi na pandemia. Eu lembro que na época tinha dia de eu descer assim, só para almoçar e jantar, mas eu trabalhei muito mesmo. Né? Porque as pessoas ficaram desesperadas, elas queriam entender o que estava acontecendo, tudo com mapa astral. Tudo com, e o que eu ouvi muito é que as pessoas sentiam muita falta de quem as ouvisse. Então, quando você encontra uma pessoa que ela te escuta, porque todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Simples assim. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando cada um teve que ficar fechado, até interessante que na pandemia eu vi todos os formatos possíveis de pijama. As pessoas não colocavam mais roupa. Abria ali o Zoom, eu faço pelo Zoom, né? Abria o vídeo, era um pijama diferente. Era de bolinha, de listinha, de florzinha. Foi muito interessante, foi uma fase muito interessante. Roupa mesmo. Não, ninguém colocava roupa. Era muito interessante isso, né? Mas é o que as pessoas sentiram muito, essa coisa do falar com alguém. Então você imagina, né? Ele está com essa energia muito forte pisciana, né? Mas vão te procurar também, porque a Virgem é curadora. Não, mas nesse sentido sim. Não, tanto que eu sou taróloga. Gente. Que tarô você lê? O de Marcélia e o baralho cigano. Eu gosto muito do de Marcélia. Meus clientes gostam mais do baralho cigano. Eu leio Marcélia e eu amo, sou apaixonada e dou curso do Aleister Crowley, do tarô de Tote. Nossa, eu sou apaixonada pelo tarô de Tote. Ai, que legal. Você conhece? Já viu? Conheço, Nossa, conheço. É uma coisa... Nossa, Eu ganhei um. Você tem? Mas ainda não tô com ele, assim. Eu tenho manuseado um pouco. Ele tem que ser estudado mesmo. Tá? Ou você faz um curso, ou se não... Você estuda. Tem o livro Curso de Tarot Terapêutico. Se você quiser, depois eu passo para você. Eu não me lembro agora o autor. Nossa, eu indico muito, é um livro desse tamanho. Eu gosto. Amo. Gosto. Mas assim, aí ele coloca o tarô de Tote, o de Marcélia
E qual que é o outro? Acho que eu não lembro. Eu sei que ele coloca uns, mas assim, ele aprofunda mesmo, ele estuda, Tá. tá? Porque Depois me passa. depois eu te passo. É muito bom esse livro. Eu adoto nos meus cursos para o pessoal comprar, porque vale super a pena. E os dois estão nessa fase, né? Agora, né? Na progressão, né? Quando você faz o mapa. Então, são os mapas que a gente trabalha. E quando eu estava olhando lá o seu Instagram, você estava falando sobre os eclipses. Eu fiquei hiper curiosa que você falou que a gente não vai ter eclipse total. Isso, que é ótimo. Por que é ótimo? Porque, assim, quando tem um eclipse total, as trevas chegam até nós. Tá? É assim, ó. A linha que eu estudo, eu sempre tenho que deixar claro, o que eu acredito, a linha que eu estudo, a Lua, ela tem... Nós sempre vemos a mesma face da Lua. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, sempre a mesma face que você vê. Por quê? Porque você tem a Lua, né? Imagina um círculo aqui, e aqui, onde nós não vemos, tem um cone, que é conhecido como cone da Lua. Tá? E aqui ficam os assurins, né? Os diabinhos. Tá. Tá? Quando tem um eclipse total da Lua, por exemplo, libera. Entendi. Entendeu? Então, quer ver, por exemplo, o ano passado, a gente foi ver, foi um ano pesado. Foi um pesado para muita gente. Nós tivemos tanto eclipse total do Sol como da Lua. Foi pesadinho foi mesmo. Foi muito pesado. Foi. Quando começou a pandemia também, normalmente tem 4 eclipses, né? Então você tem vai e volta, né? Tá. Tem um lunar, depois tem um solar, depois um lunar, depois um solar. No ano da pandemia 2020, nós tivemos 5 eclipses. Você viu a carga energética que vem. Foi pesado. Foi pesado. Muito. Tá? E com eclipses lunares total, eclipse solar total. Então, assim, quando não tem, energeticamente, é muito bom por isso. Tá. Né? Então, os eclipses esse ano, eles vão ser parciais. Vai ter o eclipse do Anel de Fogo, que é o que eu mais gosto. Ai. Ele forma assim, ele forma como um anel mesmo. Do Sol. Do Sol, né? Vai ter esse? Vai. Ele fica lindo. Ai, gente, eu lembro até hoje. Você já viu? Vi, eu era pequenininha, eu tinha uns 6 anos. Assim, por que você encontra uma pessoa que também viu um eclipse na mesma eu vi idade? na escola, e a escola parou pra gente ver. E eu lembro que a gente tinha aqueles Estava um filme. O filme. E eu fiquei passada com aquilo. Me deu uma coisa, não sei explicar, assim, no estômago, na garganta. E eu fiquei louca com aquilo. Nunca mais vi. Então. E agora... Já vi de criança também. Você viu também? Recortou uma chapa de raio-x que dizia, põe no olho para não machucar. Eu vi também. Foi coisa linda. Então, nós vamos ter esse ano um eclipse. Agora, de cabeça, para falar... Eu sei que agora em abril vai ter vai ser o primeiro, né? E depois nós vamos ter, acho que é abril, maio e outubro, se eu não me engano. Mas depois eu posso até passar para você colocar na postagem, as datas direitinho. E então a gente vai ter no eixo Touro e Escorpião, que é onde estão os nodos lunares, né? Então a gente está agora vibrando esses nodos e já vai começar, porque vai ter também, logo eu vou estar falando sobre isso, vai ter a mudança dos nodos, o eixo kármico vai mudar e vai ser agora Gêmeos Sagitário. Tá? E nós vamos ter eclipses, tanto Touro, Escorpião, como Gêmeos, Sagitário. E todos nós, quando nascemos, sempre o eixo que aparece no nosso mapa astral, não tem ali? Tem. Os nodos lunares do mapa astral, sempre é do último eclipse que teve. Nossa, eu não sabia. É daquela carga energética do último eclipse antes de você nascer. Que legal. Tudo faz sentido, né? Tudo. Aí você vai longe, né? A cabeça já começa
tudo. A montar um quebra-cabeça aqui. E aí, mas o interessante esse ano, né, é que nós vamos ter o eclipse híbrido. É raro acontecer, é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Por que ele é híbrido? Né? Porque nós vamos ter 3 lugares, que na verdade são lugares muito afastados do planeta, né? Que é até, então o Tiago vai me ajudar. Vamos lá. Vai ser no Timor-Leste, Na Austrália. E na Papua Ocidental. Isso, Papua Ocidental. Papua Ocidental. Então, esses 3 lugares vai ser o eclipse total do Sol. Só eles vão ter. Gente. Tá? Mas essa energia vai ficar só lá. Tá. E é interessante, porque são lugares, quando você faz estudos, né, são lugares mais antigos da Terra. Né? É cultura lemuriana, uma outra história. Sim. Tá? É uma outra história. E é interessante que eles vão ter algum resgate, alguma coisa tem que acontecer lá. Você vê que é só esses 3 lugares. E para o restante do mundo, todos os outros nós vamos ter um eclipse solar parcial. Ai, eu não vejo a hora. Entendeu? Não vejo a hora. Então, é bem interessante isso. E por isso híbrido. Porque só nessa região, que é uma região muito afastada do planeta, né, vai ter o total, eles vão ter. E o resto do mundo, né, da Terra, vai ter o eclipse parcial, que vai ser muito bacana. Com certeza a gente vai falar muito na época, né? Com certeza. E depois vai ter esse solar, aí depois em maio tem um lunar, e outubro tem um lunar e um solar, mas são todos eclipses tranquilos. Né? Eu sempre gosto, como a energia de eclipse sempre acaba... E mesmo os mais tranquilos envolvem sempre uma energia mais densa, porque sempre, por menor que tenha um período, que tem as sombras. Senão teria eclipse. Sim. Sempre tem. Sim. Por menor que seja. Eu sempre falo para usar um talismã, sabe? Usar uma proteção, tomar um banho né? Tomar um banho, de repente. Eu sempre ponho esse tipo de coisa na internet, na época, que é para o pessoal estar se cuidando. E aí, o retrógrado, você queria perguntar, ficou claro ou não ainda? Não, ficou claro, dá pra entender, sim. Mas eu vou perguntar. Pergunta, lógico. Quando o planeta tá retrógrado, isso significa que ele tá andando para trás? Não. Muita gente acha que o retrógrado... Tá andando ao contrário. Eu vou te dar um exemplo, né? Você já assistiu Corrida de Fórmula 1? Sim. Às vezes você vê o primeiro colocado e o último no mesmo ponto. Sim. Então, os dois lá na frente. Mas você sabe quem está ganhando a corrida e você sabe que esse é retardatário. Às vezes ele está 1, 2 voltas. É isso que acontece com o movimento. O movimento de translação daquele planeta atrasado em relação aos outros. Né? Aos outros. Não ficou claro, então. Agora eu entendi melhor. Então. Como que funciona o movimento retrógrado? Ele está vindo direto. Então, a gente chama, quando ele está andando, normal, ele está direto. Igual, agora, até quase final de abril, nós não vamos ter nenhum planeta retrógrado. Então, agora é hora de investir, de fazer, de abrir, de começar, está ótimo, não tem nada impedido. Então, ele está direto. Aí ele chega num ponto que cada um deles tem um período de retrogradação, menos Sol e Lua. Né? Tá. Eu fiz o mapa de uma cliente anteontem, e ela falou para mim que o outro astrólogo falou para ela que a Lua dela estava estacionária. Gente, não existe isso. Ai, meu Deus. Gente, não existe isso, entendeu? Não existe. Se você não sabe o que fala, não fala. Não fala. Não fala, entendeu? Isso na cabeça dela criou, entendeu? Milhões de coisas. Então, assim, nunca Sol e Lua estão estacionários. Eles estão sempre diretos, sempre no movimento, certo? Não tem nada, nem com Sol, nem com Lua. Tá. Quem fica retrógrado? De Mercúrio a Plutão. Aí todos, cada um tem um período do ano que eles entram em movimento retrógrado. Então, ele vem direto.
Quando vai entrar, porque não é assim, ó, tá vindo, de repente, pá, não. Tem um movimento estacionário negativo, que nós chamamos. Que é quando ele desacelera, ele não vai para trás, ele continua indo para frente no movimento dele, mas ele desacelera, ele começa a desacelerar. E por que negativo? Porque ele vai entrar em retrogradação. Normalmente, esse período aqui, para planetas mais rápidos, às vezes são horas. E para planetas mais pesados, como Plutão, Netuno, às vezes o dia inteiro ele fica estacionário. Ele fica nesse período de devagar, vai devagar, até que ele chega numa velocidade que ele fica retrógrado. Só que ele anda para frente, ele, em momento algum ele vai para trás. Só que ele diminuiu muito. Tá? Depois, quando está chegando próximo ao momento dele voltar do movimento retrógrado, ele entra no estacionário positivo, ele começa a acelerar de novo. É igual carro. Você está no ponto morto. Aí você vai começar a andar, você põe na primeira, você não sai em sexta. Sim. Você sai em primeira. É. Não é isso? É isso. Então, aí, ele tá isso. Aí ele está retrógrado, daí ele põe primeira marcha, segunda marcha. Aí mais vai ou tomando menos vantagem. isso. Aí ele volta ao movimento direto. Entendi. Né? Então, assim, Mercúrio fica 3 vezes, o ano passado e esse ano, 4 vezes retrógrado. Tá? Vênus fica retrógrado a cada 9 meses. Mercúrio, Vênus, Marte fica retrógrado a cada 2 anos. Esse ano passado ele ficou. São anos muito difíceis. Porque Marte é ação. Quando não tem ação, não tem nada. A coisa não anda. É verdade. Não. Então, cada 2 anos, então esse ano ele não fica. Né? Aí depois, Júpiter, uma vez por ano, Saturno. O Júpiter fica 4 meses retrógrado no ano, todos os anos. Saturno fica 4 meses e 25 dias todos os anos, uma vez por ano. Urano, ele fica 5 meses retrógrado todos os anos. Netuno, 5 meses todos os anos. E Plutão, 6 meses. Então, 6 meses ele anda normal e 6 meses ele fica em movimento retrógrado. Tá? Então, é muito normal, por exemplo, os mapas, você ter Urano, Netuno e Plutão. Imagina, 5, 6 meses, é difícil de você fugir. Pensa bem. É difícil de... Mas são as retrogradações, todos os anos. E por que todo ano tem que ter retrogradação? Porque precisa ter a ambiência, precisa ter esses assuntos precisando serem revistos para que a alma encarne e desça com esses movimentos retrógrados no mapa e ela continue a evolução. Quer dizer, tudo tem ligação. Tem Como que diz minha mãe, não tem ponto sem nó, né? Tem que ter em trânsito para você ter Natal. Tá. Que interessante. Que lindo. Olha, até surgiu uma pergunta, não sei se eu vou muito para frente agora nessa pergunta. Tá. A gente tá num momento de transição planetária, a gente vai sair, né, desse momento que a gente vai para um estágio planetário mais evoluído. A partir desse momento, a Terra entrando nesse estágio planetário mais evoluído, essa retrogradação dos planetas, então, vai praticamente diminuir, ela vai deixar Vai continuar. Vai continuar Vai mesmo? continuar. Vai continuar. Mesmo estando no estágio superior de evolução. Sim. Né? Porque ela pode vir menos desafiante. Entendi. Tá? Porque, simples assim, sem desafio o homem não anda. Simples assim. Então, sempre vai ter os desafios, porque senão ele não evolui. Mas então esses planetas ficando retrógrados com o planeta, então, num novo patamar evolucionário, então vão ser assim, os assuntos mais leves também, quer dizer, os desafios vão ser mais leves. Isso, né? vão ser mais leves. Que legal. Né? Continuam sendo, porém leves. Isso. Né? Então, deixa eu só te falar uma coisa. Desde que eu cheguei, eu vi que você está com uma lua linda de brinco aí. Aqui, ó. Linda a sua lua. Você ganhou? Minha tia.
Agora, desde o ano novo astrológico do ano passado, que nós estamos sobre a regência de Mercúrio. Tá. Né? E em 20 de março desse ano, nós vamos entrar na regência da Lua. Então, use muito o seu brinco, use muita prata. Ai, adoro. Tá? Porque a Lua, ela tem estabilidade dela. Uma hora está cheia, outra hora está, né? Então, potencializa muito a energia positiva dela. Ai, que legal. Tá? Então, para quem estiver depois ouvindo a gente, né? Capriche em prata. Pode ser anel, pode ser pingente, pode ser brinco. E o formato da Lua. Ah. Então, você já está pronta. Já foi intuitivo. Já. Agora, em relação a gente já está com um tempinho já Sim. no finalzinho, mas eu não quero interromper, quero convidá-la já antecipadamente para voltar. Foi um papo muito gostoso. Para o pessoal que está assistindo, então, você é professora, você é astróloga e você faz os mapas astrais, você faz a revolução. Sim, faço tudo. Tá, faço tudo. Faço tudo. E sabe muito. Às vezes a gente vê astrólogos que só fazem mapa, por exemplo, que não faz revolução solar, que não faz uma sinastria, que é o mapa de relacionamento. Ah, tá. Né? Eu falei que eu faço tudo nesse sentido, né? Eu faço todos os tipos de análise de mapa astral. E você é professora de baralho também. Eu sou professora de tarô. Tarô. Porque o baralho é mais o cigano, sim, né? Tem outros oráculos que não são chama de baralho? Para mim, o baralho... Sempre falo baralho é cigano. E eu dou curso e eu atendo também com tarô de Tote. Isso que eu queria saber. Também. Todos os meus atendimentos são online. Né? Você mistura uma coisa com a outra? Não, ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá. Né? E também não misturo. Tem pessoas que gostam de ler com 2, 3 tarôs juntos também. Eu não consigo. Não dou conta. O que acontece? Quando é desenho... Um dia a gente faz uma só de tarô. A gente conversa só sobre os arcanos. Ai, concordo. Tá? Que é bem bacana, Sim, porque as pessoas têm muitas dúvidas com a questão dos arcanos. Quando você tem uma ideia, vamos colocar assim, para ficar bem simples, de um tarô, tem todo um porquê de você colocar, sabe, um determinado desenho, um determinado símbolo, um determinado número, tem uma egrégora ali. Só que um outro tarô vai ter as egrégoras dele. E quando você mistura, entendeu? Não dá certo para mim. Eu sei que tem pessoas que fazem. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Para mim também não dá certo. certo. Ou é um ou é outro. Para mim não dá certo. Mas eu faço, esse é meu trabalho, estou nas redes sociais. Né? Não, a gente vai deixar a sua rede social, você vai estar no YouTube. Vamos fazer todos os cortes para você. A gente só tem que agradecer muito por você ter topado. Foi muito gostoso esse bate-papo, de verdade. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Muita coisa. O legal é que a gente vai trazendo o pessoal e a gente fala, cara, como a gente tem ainda para aprender. Eu falo para você que acho que nós somos eternos estudantes, sim, né? Porque sempre que você quer aprender alguma coisa, eu acho que isso é o legal. Né? Quando a pessoa fala assim, já aprendi tudo, a pessoa perde o gosto. E quando você tem essa coisa de aprender, eu acho que é legal. Tem muito para aprender. Muita. Bom, pessoal, foi muito legal receber a Solange Bassi aqui com a gente. Foi incrível a conversa. Eu vou falar para ela deixar para vocês agora também o dia agora do curso que ela tem na Humana e Amor, né? Falar o dia e o horário certinho, então, para você que quiser fazer o curso com a Solange. Então, por favor, Solange, fala o dia, então. Obrigada. Então, a Humana e Amor fica em Moema, aqui em São Paulo, né? Para quem for assistir que não é de São Paulo, né? E começa uma turma nova
É de iniciantes, no dia 11 de março. É só entrar em contato, né? Depois a gente pode deixar Eu também. vou marcar direitinho. As pessoas que tiverem interesse. É um sábado por mês. E dá tempo de você estudar. Eu mando e-book, eu mando muito material, é apostilado, certificado, assim, é completo. Presencial, os cursos são completos. A gente forma, assim, famílias nos cursos, né? É muito gostosa a energia. E presencial é diferente, né? E é uma vez no mês, uma vez na semana, não, no mês, né? No mês. Num sábado, dá pra ir, é gostoso, ambiente gostoso. Sim. E em maio, eu começo um de astrologia kármica. Então, também quem tiver interesse, se eu não me engano, é 20 de maio. Eu marquei ontem, ainda não tenho certo, né? Mas é 20 de maio, também da Humana Amor, que também vai ser muito bacana. Tá ótimo. Então, pessoal, depois dessa aula que nós tivemos, além do bate-papo, né? Então, olha então direitinho agora, presta atenção nas datas. Volta o vídeo aí, se você não viu a data direito, a gente vai deixar marcado para você também a data do curso da Solange Bassi. Apareça lá, hein? Fácil acesso lá em Moema, Humana Amor. Muito bacana o espaço, vale a pena conferir a aula dela. Então, uma vez por mês só, muito legal. E mais uma vez aí nós nos despedimos então do Sobrevivendo a Sansara. Eu e a Júlia, a nossa querida Solange Bassi conosco aqui. Obrigada por tudo, obrigada. Aí se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo programa Sobrevivendo a Sansara.